Boa noite, galera. Mais uma edição do Pode Partilhar. Presença ilustre aí do Paulo Marco. Fala aí, Paulo. Tudo certo? E aí, beleza? Melhor que eu mereço. Eu tô querendo aposentar, mas antes de aposentar eu tinha que vir aqui, hein? Tamo junto. Boa. Bom, o Paulo é inspiração pra gente aí. Tá junto com a gente desde o início da caminhada do Partilhar. Várias parcerias e mantemos forte a parceria. Mais Só coisa força, vindo viu? aí, ué. Mais coisa vindo aí. Tem que vir. Galera, muito prazer. Meu nome é Lucas, um dos fundadores do Partilhar e sócio. Hoje uma empresa familiar. Abrimos, formalizamos e desenvolvemos empresas. Paulo, nós não competimos com vocês, não. Quem abre empresa é contador, gente. Eles são nossos parceiros, viu? Paulo, se apresenta aí pra galera, pra turma aí do Partilhar, a galera que te acompanha, conhecer um pouco melhor. Você sabe que apresentar é meio difícil, né? Mas vamos lá. Cara, hoje o meu carro-chefe é a contabilidade, né? Eu tenho escritório de contabilidade e assessoria. Isso é muito importante falar da assessoria, né? Lá no nosso escritório, assim, fazer folha de pagamento no DP, fazer apuração de imposto no fiscal, fazer relatório financeiro no contábil, isso é um detalhe. A gente tem que usar isso para ser consultivo, entendeu? Para ir lá e mostrar para o nosso cliente, ó, diferencial seu tá aqui. Aí você consegue isso, aquilo, tal. Então isso aí é detalhe. Fazer o que tem que fazer é um detalhe. Então isso no nosso escritório tem duas colunas importantes: digital e consultivo. Essas duas vibes tem que ter pra gente lá. Então é o meu principal, né? Mas eu também tenho uma empresa de certificação digital, né? Certificado digital, etc e tal. E também leciono, né? Professor universitário, graduação e pós. Entre algumas outras coisas aí. O lado professor Fagoc? Hoje na Você já Unifagoc. deu, né? Já tinha dado aula lá também, não tinha? Já na época da pandemia, eu saí por conta da pandemia. Então achei. A minha vibe é presencial, sabe? Então, assim, na pandemia, deu certo, foi importante, mas não é o que eu gosto. Porque, na verdade, sim, eu leciono, lógico, com profissão, com toda a responsabilidade e tal, mas quando eu leciono, cara, é como se fosse um hobby, entendeu? Eu vou lá, eu desestresso e tal. Eu dei aulas 7 anos na Univiçosa, né? Aí eu saí para cuidar do escritório que já estava crescendo. E aí, quando eu saí, veio o convite para a Unifagoc e fiquei 1 ano, mas era pandemia. Aí eu saí de novo por conta da pandemia, realmente. E agora veio outro convite e tamo junto, é o que eu gosto. O escritório já está estruturado, tá top. Pra cima, pra cima. Galera, vocês devem ter notado aí que hoje não temos a presença da Brenda. A Brenda foi partir para novos projetos na caminhada, na jornada. Tá com um projeto em Juiz de Fora novo aí, em breve ela vai apresentar para todos. E em breve teremos uma nova companhia aqui para agregar, para conciliar, para a gente desenvolver o projeto do Pode Partilhar e tirar o máximo, extrair o máximo de informações de valor da galera que vem aí contribuir. E o nome ficou bom, Pode Partilhar, hein? Ficou top. Pode partilhar hoje, Paulo? Pode partilhar demais na conta. Boa. Paulo, seria legal para a gente iniciar aí essa conversa. Vamos voltar lá atrás, né? Como que foi infância em relação a brincar, a hobbies? Como que era mais ou menos essa ideia lá de trás do Paulo? Então, hoje eu tô com, não parece, mas eu tô com 38 anos. Parece que tô com mais, né? Mas, cara, é outra geração, né? Hoje em dia a gente vê aí os moleques em apartamento, não que seja ruim literalmente, porque, né? Mas um dia desse eu tava falando, a gente saía na rua para uma reunião, sei lá, do qualquer coisa, 8 horas da noite e voltava 10 e de boa, andando na rua. Hoje em dia não pode. Realmente a violência tá pegando, né? Mas eu fui disso, cara. Eu estudava uma vez, eu lembrei um trem aqui, eu gostava muito de correr. Eu era fininho, cara, eu era magrinho, igual você, cara. Eu joguei bola há muito tempo atrás. Fiquei sabendo que você jogou bola também. Você joga, né? Mas você jogou bola em São João del Rei. Joguei. Tô sabendo umas paradas suas foi lá. o Maicon. O Maicon Mufato. Mas aí, uma vez jogando bola, a escola era pertinho de casa, né? Sempre meus pais moraram ali no bairro Primavera, entrada de Ubá, né? Então a minha infância foi ali. E depois dali eu casei e mudei. Mas aí jogando bola, velho, eu quebrei o peito do pé.
Quebrou o peito do pé. Eu não sabia que podia quebrar Eu esse trem. também não imaginava. Aí eu tava correndo sabe aquelas valetas de passar água? Sim. Eu prendi o pé ali e quebrei. Virou assim, pá, na hora. Só que eu tinha muito medo de apanhar. Minha mãe é brava. Minha mãe é brava ainda. Hoje não, né? Mas já foi brava. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei de 9 horas até 11h30 fingindo que tinha acontecido nada dentro da sala. E eu morava perto de casa. Tipo assim, eu ia com menos de 5 minutos, velho, pra casa. Naquele dia eu fui fingir que não aconteceu nada e fui andando a pé pra casa. Nossa. Meia hora. Pra não contar pra mãe. Mas na hora que ela me viu de longe, já viu que eu tava com o pé desse tamanho. Chamou sua atenção. Mas aí eu enfaixei o pé, fui lá, foi né, batata, né? Cara, mas a minha infância, por ser, eu brincava de bet, não sei se você sabe o que é bet. O que é? Não, deve ter outro nome, aquele trem que você fica no meio da rua batendo a bolinha pra derrubar a lata do outro lado. Hoje deve ter outro nome. Tá. Mas brincava disso no meio da rua, cara. Então, foi uma infância bacana de criança não rica, não pobre de pedir, né? Mas foi muito bom. Mas eu sempre fui assim, minha mãe sempre foi rígida. Isso foi bacana, que eu criei senso de responsabilidade, né? Então, assim, e eu sou filho único. A galera fala que o cara fica mimado, né? Eu não sou, não, mas diz que a galera é. E a minha mãe é a filha caçula de todo mundo ali, sabe? Dos irmãos dela. São quantos lá na parte? Um monte. Não sei nem. Não, assim, mais hoje 10? eu não lembro. Não, lá atrás era, hoje não, né? Mas então, assim, todo mundo tinha cuidado com a minha mãe, que ela era, né, a caçula, e olhava a mim como um rapazinho mimado. Mas onde a minha mãe mora é tudo família, sabe? Hoje é menos, mas tudo família, é bacana. Eu tenho primos que são como irmãos pra mim, né? Que às vezes vão mais na minha mãe do que eu hoje. Entendeu? Então, assim, foi legal. Então, assim, a minha foi uma infância bacana. Comecei a trabalhar cedo, assim. Quantos anos? 16, talvez. Mas assim, tipo pro adolescente, não sei se você lembra, pro adolescente. Tá, eu ia perguntar, que é tipo aquele projeto que tem de estágio, Jovem Aprendiz. Mais ou menos isso. Só que aquela época foi quando começou a primeira versão do pro adolescente. Então eu tinha uma roupa vermelha assim, ó, mas era um ketchup ambulante, cara. Era calça, blusa e boné vermelho. Tudo bem, como bombeirozinho. E era um monte daquilo. Aquela época eu pegava, né? Vale transporte e a pé pra vender o vale transporte. Também já fiz. Então, toda a galera fez isso, né? Mas é empreendedor. Vai falar que não. Vai falar que não. Empreendedor. E aí eu comecei, cara, pro adolescente, depois trabalhei na loja de brinquedos, que não existe mais, existe, né, o local. E até eu chegar em 2001 na contabilidade, como office boy. Com quantos anos? Ali eu sou ruim, eu peço aluno pra fazer cabeça. Tipo 20? Vai fazer 22 anos, né? Em 2001. 17. 2001. Hoje nós estamos em 23, 21 anos, vai completar 22 você agora. Tinha provavelmente uns 17 anos. Aí isso mesmo. Então o que acontece? Militando na área contábil é isso aí, mais de 2 décadas. Né? Então, lógico que assim, mudou pra danar, velho. Então, assim, a contabilidade que eu estudei não existe mais. É outra que eu ensino hoje, entendeu? E uma coisa que eu sempre brinco, né? O que você quer fazer? Quero aposentar. É mesmo, você tem brincado. Não, todo mundo. O que não aposentou ainda não, ainda não. E com a reforma tributária me ferraram. Eu vou trabalhar, mas não sei quantos anos aí você ia aposentar. Aí acabou comigo. Mas foi isso, cara. Não foi nada anormal, graças a Deus, nada de muita necessidade, mas também nada de muito luxo, né? Eu soube construir aí, com alguns preços, lógico, uma caminhada, mas é bom, eu faria tudo de novo, lógico. Tem que abandonar algumas coisas no caminho, né? Tem, cara. É porque é o seguinte, você trabalhar é bom que você dá valor às coisas, né? Que você vai adquirindo, que você vai conquistando, ainda que não seja para outros um valor, né, imensurável, para você tem o seu suor ali, velho. Então, por exemplo, né, vamos falar a nível de escritório hoje. Ninguém me deu um computador, entendeu? Foi o trabalho lá do zero que chegou até hoje com algumas conquistas. Então, assim, tudo foi adquirido mesmo, por mim e por quem está comigo.
Porque também não é uma caminhada solitária. Não é? Ninguém faz isso, né? Mas é bacana, é bom. Tem que Gosto. partilhar no meio. Tem que partilhar você tá- muito no meio Senão você não da vai. jornada. Senão você não vai. Mas foi bom, cara. Eu brinco da questão do aposentar. Pessoal, mas você tá novo. Eu quero aposentar é novo. A ideia é essa. Sabe o que eu quero fazer quando aposentar? Ficar na praça, jogando porrinho com os velhinhos. Eu já vi isso. Os velhinhos têm essa vibe, né, cara? Uai. Tem essa vibe mesmo. Eu vou lá, vou roubar deles, vou. Entendeu? No Parque Alto, lá em Juiz de Fora, eu estudei lá. Nossa senhora, lá vai ter uns 60 deles. Olha só. É bom, né? Sem Jogando, preocupação. Eu vou fazer isso aí, sabe? E você vai estar no litoral, só. Eu não sei, não sei. Vamos ver. Cara, mas a infância foi boa. Eu aprendi, soube, né? Brincar na hora certa, assumir responsabilidade cedo, fato. Mas foi bom. Bacana. Você falou da sua mãe, seu pai era bravo assim também? Meu pai não. Meu pai era de boa. De boa? De boa. Falar assim, é aquele negócio, né? A mãe muito brava, ou mais brava. O pai mais coisa, mas na hora que falava também. Era bravão, né? É uma vez. É uma vez. É uma vez. Então, é aquele negócio de hoje em dia tem muito isso, né? De respeito e medo, né? Então as duas coisas permeavam ali. Mas é bacana. Show. E quem tem, cara, vale essa. Quem tem, dá valor, porque uma hora é natural, vai fazer falta. Eu fico muito nessa vibe de medo de perder os pais, né? Rola isso. Cara, né, sim. Eu lembro quando meu pai faleceu, assim, ele teve um acidente, ele ficou acamado. Ele ficou uns 3 anos acamado. Aí, engraçado, ontem eu tava falando isso com alguém. Hoje, tava falando com a Nádia. Nádia Rossi. Sim. Aí, o que acontece? Aí eu fui lá visitar ele no hospital, né? Que ele tava no hospital. Um sábado à tarde. 5 horas, mais ou menos. Aí o que acontece? Ele faleceu domingo, 15 para as 9 da manhã. Na hora que eu vi ele sábado, cara, que negócio. Sabe aquele negócio que a gente fica rezando, pedindo pra pessoa não morrer? Naquele momento eu vi que eu não podia fazer isso. Não podia prendê-lo aqui, que tava sofrendo, entendeu? Aí você vê que a gente tem uma vibe egoísta assim que é natural. Mas naquele momento eu falei, pra sofrer assim não. Aí foi, com a graça de Deus. Parou de sofrer. Galera, egoísmo assim é só quando a gente pedir um hamburguinho do Bob's e não querer dividir com um amigo o próximo, viu? Aí sim. Patrocinador oficial nosso do Bob's. Rodrigão, só força. Muito obrigado pela força aí. Parece até que chegou um milk aí hoje, né? Chegou? Boa. Galera, agradecimentos especial iFood, fortalecendo a firma. Já pediu iFood, Paulo? Já usou a plataforma? Demais da Já conta. comeu Bob's? Bob's também. Comeu? Menos no Bob, eu vou ter que fazer mais isso aí. iFood foi o quê? Eu recebi uns colegas sábado. Foi na plataforma Lá na sua casa? E a arte lá? Cara, demais da conta, o choque. O choque foi embora, você acredita? Cara, mas ele não assinou o trem não, ué. Ele fez lá a parada toda no... Não assina não. Mas eu falei, cara, eu vou assinar então. Ele brinca assim, se você fizer uma tatuagem, ele brinca, é o jeito dele, né? Eu até concordo, vão anotar o nome. Entendeu? Pegou a visão? Não, eu brinquei com ele, não, eu vou assinar então, velho. Mas ficou maneiro demais. Todo mundo curte, tira as fotinhas lá. E agrega, né? Top. É uma interação bacana. Eu gosto muito disso. Só força, iFood, Bob's. E caso tenha interesse em fazer parte desse time que fomenta empreendedorismo, fomenta conexão e óbvio com criatividade, tem vagas abertas aqui para patrocinar o podcast. Mas aí vocês entram em contato com a gente que a gente vai dar um retorno para vocês. Tem vaga para PMR aí? Na hora que você quiser. Então vamos negociar. Ih, chama. Bom demais, hein? E a cota é alta, viu? PMR não falha não, filho. Paulo, beleza. Você falou que teve essa fase como criança, como jovem, e você conheceu a contabilidade. Foi por acaso? Foi inspiração? Por acaso. Por acaso? O que aconteceu? Lembra que eu falei que eu trabalhei numa loja de brinquedo? Perfeito. Aí eu saí, né? Me demitiram, alguma coisa assim, né? Aí eu fui fazer o acerto no escritório de contabilidade. Entendi. Cara, uma sexta-feira. Aí eu cheguei lá, o cara que era o office boy do escritório falou assim, cara, eles me promoveram. Você não quer trabalhar aqui não? E cara, eu não quero não, mas vamos lá, ué. Né? Vamos ver como é que é tal. Você tinha acabado de sair. Não, tava fazendo acerto, fui lá pra fazer acerto. Aí, ó, o Bob's aí. A bobidade. Top.
Então, assim, eu fui lá fazer o acerto, velho. Falei, você quer vir trabalhar? Não, eu falei, cara, não pensei, mas, velho, vamos ver, né? Segunda-feira eu tava lá. E foram 14 anos nesse escritório. Entrei como office boy, um ano, né, no ano X, que foi agosto de 2001. E saí depois de um tempo como consultor daquele escritório. Só não passei em um departamento, que foi departamento pessoal, que eu na época não quis. Foi o único que eu não passei. Assim, operacionalmente. Departamento pessoal hoje é folha de pagamento. Tem essa vibe. Hoje tem o E-Social, que deixou o departamento muito dinâmico. Isso funciona? O E-Social funciona mesmo? Demais na conta. Tá redondo? Tá redondo. Só não tá emitindo as multas que deveria emitir ainda, mas uma hora vai chegar. Eu trabalhava na Sangoban, cara, em 2015. Tava startando. Provavelmente tava startando isso, tava em processo. Coisa o de 2 SPED em si, que é a parte digital da contabilidade hoje. É que é uma parte, cara, hoje, tanto o governo quanto os escritórios, cara, é digital. Tanto que o pilar que eu te falei, no escritório os pilares são digital e consultivo. Hoje que dia? Hoje é terça? Sexta-feira, eu fechei com uma cliente dentista de Rio Grande do Sul. Foi uma indicação de um parceiro de Cataguases, que me indicou para essa menina. Eu reuni com ela, aí expliquei para ela umas questões de economia tributária, que ela está pagando imposto alto, que teria como licitamente diminuir. Fechou, a partir de agosto estamos aí assinando a contabilidade dela no Rio Grande do Sul. De boa, top. De boa. Videoconferência. Videoconferência, digital, ferramentas e top demais. Véio. Paulo, só pra galera que não tem muito conhecimento, digital já dá para ter uma visão na própria palavra mesmo do que é o digital, mas a gente vai entrar nisso. Mas o que é consultiva? Consultiva, só pra galera entender aí. Vou te dar um exemplo. Você tá... Cara que é microempreendedor, MEI. Para que ele abre um CNPJ? Para ele pagar menos impostos. Ou não pagar impostos, que é o caso do MEI. Então ele pode usar todo mês um valor de 6.750 na empresa, receber pela conta da empresa e não paga imposto nenhum, velho. Só que o cara só abre CNPJ e vai e recebe tudo na pessoa física. Se você pegar 6.750 na pessoa física, o cara paga 27,5% de imposto. Então, assim, o consultivo nada mais é do que dar informações para o cara aumentar a segurança dele e ter economia tributária. Não faz sentido você abrir um CNPJ MEI e continuar recebendo a pessoa física. Você está trocando o zero de imposto que você tem direito por 27,5. Por 20 até, né? Até 27,5 de bobeira. E não adianta chorar, o fisco também digital. Meu amigo, ô Lucas, você recebeu aqui, não, mas isso aí é uma empresa. Não é não. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso. E alguns toques, vamos pôr assim, no sentido de aumentar a receita, de reduzir custo, algum insight que o contador tem mais noção, isso entra como uma contabilidade consultiva também? Sim. Cara, tudo que agrega, e essa é uma vibe de muitos contadores hoje, tá? Isso tá muito bacana, porque muitos contadores não são mais aqueles contadores engessados também. Passivos. Então, vai para cima, informando, ele vê alguma coisa ali no movimento do cliente, vai lá e dá um insight. Então, por exemplo, são muitas coisas que você consegue melhorar a segurança da empresa. Então, tem muitos contadores que já fazem isso hoje. Então, tudo que você leva de informação, eu costumo dizer o seguinte, meu cliente não tem que virar um contador, mas ele tem que ter informações possíveis para me questionar. Então, o que eu falo com ele? Cara, se você tem dúvida no que vai fazer, pergunta a gente antes. Aí, no caso do escritório, não é o Paulo consultor, nós temos 23 contadores para atender. Então, assim, o cara não tem por que fazer o trem. A sua equipe hoje são 23 contadores. Somos 23. Então, assim, não tem por que o cara fazer o trem errado, é só se quiser. Ele sabe que tem um monte de gente ali para dar suporte para ele. E aí ele aumenta a segurança e diminui o imposto. Essa é a vibe. Tem muita gente que tá nela. E, no caso, a questão de faturamento, igual, rola muito
tem lucro presumido, né? Lucro real. Tem simples nacional, Simples. lucro arbitrado. E assim, o insight varia de ramo, você ter que trocar ou não. O ramo de atividade também influencia no imposto? Influencia. Por exemplo, mercado, posto de gasolina, esses caras são lucro real, via de regra. Porque o lucro real você paga imposto pelo volume, não pelo valor que você ganha. É só pelo que sobra, não? Não, é o seguinte, você ganha, a sua lucratividade é sobre o volume. Exemplo, mercado. E um cara que vende carro. Quantos mantimentos, sei lá, o cara tem que vender? Então ele ganha no volume. Correto. Tá? E aí, via de regra, a lucratividade dele é menor. Correto. Então o lucro real é melhor para ele. O cara que tem uma lucratividade maior vai para o lucro presumido, via de regra. Entendi. Porque olha o nome, lucro presumido. O fisco leis presume para baixo. Entendeu? Loteamento. Loteamento tem que ser lucro presumido. Entendeu? E tem uma galera que pode ser simples nacional, porque aí tem outras variáveis. Essa menina que eu te falei a dentista, ela é dentista no Rio Grande do Sul, ela tá pagando hoje 15,5%. Licitamente ela consegue pagar 6%. Nossa. Desde 2018 pagando. Com muito dinheiro perdido. Algum dia perdido. E não tá errado. Não é porque ela não vai ter de volta porque ela não pagou errado. Ela estava no lugar errado, da maneira errada. Então é isso. Então, assim, hoje em dia é aquilo, cara. O fisco fiscaliza, mas você pode usar também, se você souber usar a lei para pagar menos impostos. Então isso é o consultivo, é o contador que preocupa com o negócio do cara. Não só em, entendeu? Para levar lucratividade, pagar menos impostos, essa vibe. Legal. E aí, lá no início, você entrou nessa contabilidade, Sim. Saiu dessa contabilidade 14 anos depois. Sim. E quando você saiu, você já tinha a ideia de montar o seu negócio? Não, eu não queria. Por que eu saí? Porque eu não queria. Cansei de contabilidade. Então eu queria ser só Isso PME é consultoria. Assessoria. A nossa ideia não é fazer contabilidade, é fazer assessoria. Então eu queria ser consultor. Assessoria seria um consultivo? Então, qual que é a diferença da consultoria e da assessoria? A consultoria fala assim com você. Vamos voltar no meio, tá? Lucas, você tem que abrir uma conta, velho, para você receber as coisas lá na pessoa jurídica. Eu te falei. Eu te dei o toque. Eu te dei o caminho. Se você não fizer, a é seu. A assessoria, Lucas, você tem que fazer. Beleza. Ô, Lucas, você fez? Ô, Lucas, o que você precisa? Aqui o documento. Lucas, vai lá, porque eu não posso assinar para você. A assessoria vem de assessor. O cara fica ali do lado. Então, e paga uma mensalidade, né? A consultoria pode ser um valor fixo, que é um então sim. Um processo. A assessoria e a consultoria é muito perto. Só que a consultoria é você dar a informação. A assessoria é você dar a informação e caminhar junto com o cara. É isso. O que é um assessor do prefeito? É um cara braço direito que fica correndo pra lá e pra cá, fazendo as coisas pro prefeito. Exemplo, né? Então assim, você vai correr com o cara. Lógico, se você não quiser correr, você não deixa. Você não vai correr para ele, mas você vai correr com ele. Então a assessoria está perto, mais próximo do que a consultoria. Essa é a ideia da assessoria. Da minha assessoria. Quando eu falo para você que a ideia do nosso cliente é não fazer as coisas sem saber, é por isso. Porque tem a gente para caminhar junto com ele. Entendeu? Mas aí lá eu saí querendo fazer consultoria. Eu vou fazer só consultoria tributária. Muito lógico, consultoria o markup é maior. Só que também, assim, não tem fidelidade. Consultoria é assim, ó, eu quero o Lucas. Ah, não, mas o Paulo trabalha... Não, eu quero o Lucas. Ele é o consultor. Então, assim, primeiro que tem um limite. Você não vai conseguir fazer consultoria para todo mundo. Né? Você tem uma agenda que você vai cumprir. Sim. E a lucratividade é boa. Só que também não tem fidelidade. Nessa de fazer consultoria... Você resolve meio que o problema do cara e bola pra frente. A consultoria boa é aquela que termina. Resolveu o problema. Existe a galera que quer que você fique ali com ele. Mas a consultoria boa é aquela que termina. Eu falo isso com os meus clientes. Cara, ó, o projeto é esse. Então vamos avaliar o projeto aqui. Paulo, deu certo, mas eu quero que você continue. Top. Beleza. Mas o que nós propomos de consultoria foi feito. Ou não foi feito. Tem consultoria que eu já pedi pra sair porque o cara não fez nada que a gente combinou. Tem a minha parte, mas tem a dele. Entendeu? Então eu saí pra fazer consultoria e era muita gente querendo trocar de contabilidade. Entendeu? Muita consultoria
que naquela época falaram, não, cara, mas eu não quero mais. Contabilidade, contador, aquela, não quero mais. Cara, mas não, eu não quero, ponto. Eu não vou brigar com o cara. Eu indicava para os meus colegas, né? Contadores que são meu colega até hoje. Então eu indicava, passava para um escritório, passava para o outro. De boa. Sem comissão, nada disso. Entendeu? Até o momento que me deu estalo. Pô, eu preciso então, né, agregar contabilidade. Só que não contabilidade passiva. Aí essa vibe de... Tanto que até hoje, vamos falar aí não só de contabilidade, mas o número de clientes quase que totais, recorrentes, porque eu atendo contabilidade, ainda atendo algumas consultorias, tá? Aí atendo MEI, os MEIs eu não conto não, é outra vibe. Mas vamos contar aí que tem perto de 300 clientes recorrentes. Muitos são de fora daqui. Você quase dobrou há pouco tempo atrás aí. Foi. Ou dobrou, né? Quase dobrou. Quase dobrou. Então, assim, mas o que acontece? O digital, né? Digital, É isso que eu ia falar. Digital, gente. Então, isso que eu ia falar. A minha preocupação não é aqui. Lógico que eu quero ter cliente aqui. Não vou sair, né? Quero, aqui é o meu lugar. Mas eu não me preocupo com os caras daqui só. Eu tenho, sei lá, 1/3 disso aí é fora daqui, cara. Ó, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Acre. Tem um cara no Acre, velho. Então, assim, e lógico que tem público, né? Todo mundo que consegue, assim. Uma indústria dificilmente vai ser digital. Mas o prestador de serviço não tem limite. Essa expansão, ela foi mais no sentido do digital mesmo ou já rolava alguns clientes? Já rolava, mas não na intensidade que o digital te dá. E outra, não adianta também você, assim, prometer um trem e não fazer. Correto. Né? Você vai fazer marketing? Você vai fazer marketing, mas você vai entregar o que você está falando. Você não é obrigado a falar. Se você falou, você entrega. Então, até hoje, graças a Deus, nenhum cliente saiu da PNR por falar assim, ó, vocês falaram isso e não fizeram. Isso aí não. Pode sair por outro motivo, natural. Correto, mas correto. por não, entendeu? Vocês falaram isso e não fizeram, não saiu nenhum até hoje. Então, isso aí me deixa feliz. Entendeu? Correto. Mas a expansão já havia, mas na crescente que realmente o digital ajudou. E como você vê o digital hoje no mercado? Tem muita gente falando, tá no digital, tá dentro. Se não tiver no digital, tá fora. Qual que é a sua percepção em relação a isso? Você fala no mercado contábil ou geral? Vamos falar no contábil. Tá. O contábil é o seguinte, o digital ele é um posicionamento. Existe hoje a contabilidade tradicional. Eu tenho clientes tradicionais que são tops. São alguns dos meus melhores clientes. Que é aquele que quer levar o documento do escritório, quer que receber o documento lá no lugar dele. Ok, eu não vou brigar com esses caras não. Tá? São clientes fiéis. Não vou abrir mão deles. Tem a outro extremo, que é a contabilidade online. O que é online? Você contrata uma plataforma. Eu contabilizei. E, sim, pô, os caras são foda. Só que eles têm o investimento ali caindo dinheiro, que nem água também, né? Abre rodado e tudo. Então o que acontece? E eu já ganhei clientes desses caras. Então por quê? Lá você não tem o consultivo. Lá você tem uma plataforma que funciona, só que a vibe você contratou, você lança suas pautas, você faz o upload de suas notas, e no final de tudo você tem um relatório assinado digitalmente. Top. Funciona para alguns. E eu ganhei um cliente, aí eu vou falar, então tem o tradicional, tem o digital. Desculpa, online. Tem o online. E no meio tem o digital. Que nada mais é do que uma contabilidade que usa uma porrada de ferramenta digital para acelerar o processo. E eu não posso perder tempo lançando registro que eu ensino na faculdade, entendeu? Eu ensino lá porque o cara tem que saber. Mas eu não posso perder tempo lançando isso. Eu tenho que eu tenho que contratar ferramentas que façam isso. E os meus meninos, a equipe toda, pegar aquilo e analisar. Para isso ser consultivo. Entendeu? Entendi. Na online não existe. Você recebe o seu relatório e bora. Acabou o processo. Né? Aí eu ganhei um cliente de Juiz de Fora e agora está abrindo uma filial em Ceará. Aí ele falou assim, Paulo, eu quero conversar com alguém. Eu falei, eu quero conversar com alguém, porque lá eu não consigo conversar, não consigo ter orientação, tal. Cara, beleza, velho. Eu até brinco com os meninos do escritório que hoje a gente tem a falar com ele e não consegue. Entendeu? Então, assim, a gente
a gente dá tanta atenção para ele que ele deixa, às vezes, a gente falando sozinho. E a gente precisa. Entendi. Eu falei com ele, ele disse, cara, eu preciso que você responda a gente pra gente fazer. Ele tá aí, sabe que tem, quando ele precisar, a gente tá lá. Entendeu? Então, assim, aí tá o digital. Você tem uma porrada de ferramentas que aceleram o processo e quando o cara precisar, você entrega a obrigação, folha de pagamento, imposto, relatório, mas você dá ali junto com aquilo uma orientação, entendeu? Você entrega algo a mais. Isso é o consultivo digital. Então, E consultivo. caro, não é tão barato também não. Você, por exemplo, acha que a Contabilizei ela vai investir nesse mercado consultivo também com ticket, high ticket? Não, ela tem o mercado dela. E o Escala, mercado né? O mercado de escala. não, ela tem o mercado dela. Quando a gente fala no online, é eles. E funciona para alguns. Até porque, se a gente falar em preço, o tradicional é caro, pelo que entrega. O online é barato, porque você não tem a consultoria ou o atendimento. E o digital é mediano. Então, o cara que dá valor para o atendimento, ele vem para o digital. E o cara que dá valor a preço, ele vem para o digital, porque está pagando caro no tradicional. Aí está o risco da galera que não sai pro digital. Correto. Eu vi você falando que às vezes você tem que cobrar para ele te responder. Essa questão do atendimento é muito diferencial. A presença, marcar essa presença, né? Sim, cara, lá no A necessidade escritório, dos empreendedores também de ter esse suporte. Eu acho que esse cara ele fica tão tranquilo com o suporte que vocês dão, que não dá ideia. que ele não dá ideia. Fala, É, de certa forma, não. Acho que de todas as formas é o que o empreendedor procura, né? sim. Óbvio que você tem que dar essa atenção, mas você procura serviços que vão te poupar esse tempo para você descarregar em outras O coisas. nosso trabalho não é fazer obrigação acessória, é dar, a partir das obrigações acessórias, informações relevantes pro cara. É isso. Coisa que ele nunca viu. Por exemplo, a gente tem uma vibe lá no escritório que é o quê? Nós temos algumas métricas, algumas metas e tal. Uma das é fazer reunião com os clientes. Então, por mês, nós temos que ter no mínimo X reunião com clientes. E aí não conta o Paulo, conta a equipe só. Eu acompanho, mas a equipe tem que ter X reuniões com o cliente. É uma meta nossa. Cara, e os clientes saem assim, porra, foi muito importante, porque se sentem valorizados. E aí eu tô falando de Zoom, tô falando de presencial, tô falando de precisar. Entendeu? Então o cliente fala assim, nossa, o cara me chamou para me orientar um trem que eu nunca pensei. Então ele tá fazendo o trabalho dele. Tem muitos indicadores lá, eu falo assim, nesse sentido, tipo, mais de 10. Ah, perto disso. Aí, indicador de performance. De variados. Nós temos indicadores de entrega de obrigações acessórias, que são muitas coisas a entregar. Tá? Até para não ficar num. Tô perguntando para dar um insight pra galera também. Não, sim, tem entrega de obrigações acessórias. Então eu sei quantas que foram entregues dentro do prazo. Aí a gente define como um acordo um prazo que é antes do prazo legal. Então eu sei, então, tipo assim, se tem, vou chutar um número, tá? 10 obrigações, 8 foram entregues 2 dias antes do prazo legal. Um foi entregue no prazo legal. Tá tudo certo. Um ficou em atraso aí, entendeu? Entendi. Então, assim, porque às vezes a gente não vê o cara pedido ali e paga uma multa, por exemplo. Entendeu? Então, tem isso. Tem os atendimentos, que já é muito tranquilo, a NPS, né? Então, por exemplo, toda semana eu olho, né? Semana passada foram, acho que 120 avaliações. Isso eu mostro para você, eu mando uma vez até printei. Só para ver se eu entendi, você falou da NPS, você pede um feedback para os seus Não, clientes. é da plataforma de atendimento. A gente tem uma plataforma de atendimento, que hoje quase todo mundo usa ela, que é integrada ao WhatsApp. E o carinha no final faz uma avaliação do atendimento dele. Né? De 0 a 10. Perfeito. Então, no NPS último da semana passada, de 100, eu acho que era perto de 120. 95% 9 e 10. Então, assim, tem marketing? Tem, mas tem resultado. Né? Então, assim, e os caras gostam. E tem várias outras métricas, né? Desde, eu sei que é uma métrica muito básica, mas desde o registro de ponto, porque nós temos na equipe pessoas híbridas. Trabalho híbrido, que estão fora da cidade. Então eu tenho galera, a nossa galera hoje nós temos a pessoa que fica o tempo todo fora do escritório, fica em casa, temos a galera que fica
parcialmente em casa na semana. Temos a galera que fica dentro do escritório o tempo todo. E Então, aí você tem algum pré-requisito para você poder estar fixo aí vai variar, porque aí depende. ou é mais setor? Tem várias variáveis. Não depende tanto do setor, não. Ou é a própria escolha do bem-estar da pessoa em si? É uma comunhão, né, da pessoa querer, lógico. Tem gente lá que não quer, entendeu? Lógico, a gestão do escritório e também um toque do RH que a gente faz lá, entendeu? RH mesmo, nós temos treinamentos, feedback. Então, assim, a Nádia faz o trabalho de RH que a gente já tem uns 3 anos, que é top. Então, assim, tem o olhar deles, do RH também. Fala, isso aqui é melhor, isso, aquilo e tal. E a gente caminha juntos, cara. É uma decisão em comum acordo. Entendeu? Não é nada ditatorial, não. Sim. Paulo, vamos no sentido de... Eu vejo você como uma inspiração, de verdade, já te falei isso outras vezes. Bacana. Principalmente de performance. Você é um cara que performa muito bem, tá em todas as frentes. Eu observo e você consegue dar conta disso tudo de uma forma com maestria. Obviamente, você deve ter uns percalços no meio do caminho, Lógico, mas... ninguém é perfeito. Que é comum, mas assim, você lida muito bem com isso. O que você acha que é o diferencial do Paulo Marcos, empreendedor? Habilidade, características assim. Vamos lá, eu sou um pouco intenso, né? Então, por exemplo, a própria PMR é isso, né? Eu acho que uma coisa que é bacana, nós estamos participando de uma, eu até indico, tá, para quem não conhece, um dia conhecer, do Desafio Empreendedor. É um lance do Sebrae, sabe? Aí o que acontece? Eu não participei no primeiro convite porque eu sabia que ia acontecer uma situação que aconteceu, que é o quê? Eu às vezes não podia ir na reunião. Por quê? Porque eu estava dando aula, entendeu? Então tem essa vibe aí da intensidade. Então eu sou muito intenso. Então na PMR, muita gente fala, pô, Marcos, eu passei lá 9h30 em frente ao escritório, eu vi a luz da sua sala acesa. Eu falei, tava lá, ué. Tava no trampo, entendeu? Mas não tão operacional, sempre pensando em estratégia também, né? Outra coisa que é importante para mim é a gente pensar além do muro, velho. Eu até falando em off aqui, né? Eu recebi uma dica no final do ano passado de um colega, meu amigo, que até então nem era cliente, tá? Falou assim, Paulo Marcos, lá nos Estados Unidos está crescendo um movimento de permuta. Antigamente, lá nos primórdios, era assim. Começou assim. Aí ele, você já olhou tributação disso? Eu falei, cara, não vi mesmo. O que eu fiz? Anotei. Beleza. Nós estamos em julho, eu demorei 6 meses, aí sim, hein? Aí, ó. Valeu. Fala, eu vou vir Lucão. aqui mais vezes, velho. Esse cara é diferenciado. Eu vou vir aqui mais vezes, tá? Tem essa batatinha selecionada aqui. Aí sim, Bob's. Top. Aí, o que aconteceu? Eu anotei, velho. Deixei aqui ter anotado. Aí eu me envolvi em outras coisas, tipo BNI. Hoje eu estou na presidência. Disso, tá? Aí o que acontece? Agora eu tirei do papel. Falei, vamos estudar esse negócio. Aí eu achei uma plataforma de permuta. Que não existe em Ubá ainda, tá? Anote isso aí, que não existe em Ubá ainda. Mas eu já me ingressei, já associei a PMR Assessoria à plataforma. Vou, com a PMR, trabalhar a nível de oferecer serviço nessa plataforma, para a partir daí estudar o que é a tributação disso. Então eu estou falando a nível de oferecer o serviço e a nível de estudar algo que hoje em Ubá ninguém estudou ainda, salvo engano. Pode ser alguém que está na minha frente anos-luz, mas eu não conheço ainda. O que você quer dizer é que dentro dessa permuta muda o jogo de como é feita essa tributação? Pode mudar. E é algo novo que não existe, então. Já era. Tá alastrando. Ao muro aqui. Exatamente. Tá alastrando, temos em Juiz de Fora, velho. Divinópolis, BH, tal. Tá batendo na porta. Então, assim, essa pergunta que o cara me fez em dezembro, eu vou começar a responder ela agora. Como que funciona a tributação disso? Eu vou saber, mas eu vou saber ganhar dinheiro. Perfeito. O escritório, né? Então, porque eu vou estar participando disso e permutando. E aí, quando você permuta, você diminui a necessidade de dinheiro, etc. E tal. De circulação. Perfeito. A gente, o esforço monetário. Hoje a gente
está dessa forma que a gente está aqui enquanto partilhar, muita permuta. A ideia de partilhar em si leva a permuta um pouco como uma prioridade também. Sim. Obviamente, igual a gente estava trocando ideia aqui, que não é só disso, porque até porque senão você não sobrevive Exatamente. no mercado. Você não pode fazer, vou fazer 100% de permuta. Pô, vai faltar dinheiro. É lógico. É matemática. Como é que chama? As empresas que funcionam sem giro, né? Não vai funcionar, né? Então, assim, você não pode destinar 100% para isso. Você tem que pagar as coisas. Né? É uma das formas de alavancagem, né? Eu vejo Lógico, como alavancagem de movimentar. Dentro dos estudos preliminares que eu fiz, uma faixa de 30% aí, se você conseguir 30%. Legal essa informação. Entendeu? Legal. Aí é saudável. Legal. É saudável. A partir daí já começa a acender o sinal amarelo. E esse processo, você falou que tá surgindo lá, é recente? Você falou final do ano, né? Então, isso é bem recente? Diga hoje. 25 de julho. Essa semana o PMR Assessoria foi habilitada na plataforma de permuta. Plataforma brasileira. BR ou era gringa? Brasileira. A ideia, como eu te disse, ela é. Aí. A ideia, ela não. Né, isso, pelo que eu vim estudando, é uma vibe que tá lá muito ascendente fora, nos Estados Unidos. Mas tá chegando aí. Chegando. Tem coworking. Então, assim, é interessante você entender o processo. Tá? Lógico, repito, você não vai entrar de cabeça, agora eu vou fazer só isso. Você vai quebrar, pô. Tô pedindo pra quebrar. Mas é algo que eu não posso ficar de fora. Então, assim, essa questão, os meninos do escritório, eles brincam muito comigo. Brincam assim, né? Eles têm toda a liberdade. Lá eu tenho uma reunião de gestão. Então, de 3 em 3 meses, eu chamo algumas pessoas da equipe e falo do que o Paulo Marcos, que é o único investidor da PMR, não tem outro, eu não quis ter sócio até então, né? Tá pensando em fazer. Entendeu? Inclusive, quando eu saí da faculdade, eu falei isso. Meninos, tô pensando em sair da faculdade para isso. O que vocês acham? Entendeu? Se vocês falassem que não fazia diferença nenhuma, beleza, eu mudo meu rumo por isso. Top. Aí, essa semana eu apresentei para eles, né, essa questão da permuta e um outro projeto que eu tenho. Então, eles falam assim, não, quando o Paulo Marcos tem a reunião de gestão, a gente tem que esperar alguma coisa. Vem alguma coisa e aí vem, sei lá, uma aquisição de outro escritório, não sei. Vem alguma coisa. Então, eles brincam assim, que não tem... como é que fala? Lá, quando o mar tá muito tranquilo, lá não tem, não. De vez em quando a gente mexe na água e borbulha. Então, esse lance do crescimento da PMR é um ponto que eu queria abordar aqui. Eu costumo brincar, eu sou muito observador também, estou bem ligado nas coisas. Eu brinco que você é a contabilidade que mais cresceu em Ubá. Não sei. Posso estar arrumando confusão com um ou outro aí, mas não, assim... acredito que tem gente crescendo mais. Você acredita? Acredito, mas sim. O que você vê na PMR chegar é fácil. Sim. Se manter na crescente é difícil. É. O que você julga como sendo habilidades necessárias para você ter essa firmeza? Sim. Primeiro, cara, que ninguém cresce sozinho. Então não adianta ter um escritório, independente do nome dele, bom em Ubá. Precisa ter 10, 20, 30, 40 escritórios bons, porque aí vai virar uma referência de escritório de contabilidade. Não adianta ter um escritório bom em Ubá. E também não adianta a gente ficar preocupado só com Ubá. Entendeu? Então, assim, eu me preocupo com Ubá, repito, mas a minha preocupação é, eu não tenho limite para atender cliente. Então eu não vou brigar com um contador que está preocupado com um cara só em Ubá. E eu não tenho que brigar com contador nenhum. A gente teria que ser parceiro. Eu tenho bons parceiros. Né? Eu tenho caras em Ubá, fora de Ubá, aqui, Guarani, Rio Novo, Rio Branco, velho. Eu tenho, né, tem a Nilcilei em Rio Branco, que o escritório dela, eu acho que tem 2 anos, 1 ano. Cara, top demais. Top demais. Eu torço muito. Maria Rita em Ponte Nova, João Paulo em Guarani. Em Rio Novo tem a Ariane, Renan em Guidoval. Aqui o bar, cara, Badaró, Beré. Então tem uma galera que... Lindicei. Tem uma galera. Eu vou falar nome aqui, eu vou esquecer de alguém. Então, assim, tem uma galera, cara, que são muito bons.
né? Então, assim, só que eu preocupo em estar perto desses bons. Que tem uns que você tem que ficar longe, entendeu? Fica longe porque é a melhor coisa que você faz, entendeu? O cara tá na vibe dele, de reclamar, de falar que você é só marqueteiro, tem de tudo. Então, assim, eu não tô preocupado com esses caras. Deixa eles reclamando lá enquanto eu tô tentando atender os outros com qualidade. Dentro disso, a gente olha para dentro, né? A gente precisa ter um critério também. Então, assim, eu tenho minhas metas de crescer X clientes por ano, eu tenho minhas metas de fazer X reuniões por mês. Então, assim, nós temos isso onde a gente valida o nosso trabalho e vê um crescimento em cima disso. É notório, isso aí não tem dúvida. Então seria, respondendo aí, de uma forma resumida, um bom planejamento e Sim. execução dessas tarefas. Sim, cara, se você não tem uma meta, É. como é que você vai acompanhar? Não tem, tem que ter uma meta. Isso não é contador, pô, é qualquer um, Qualquer tipo de empresa. né? Mas o que eu quero... Até pra vida pessoal também, né? Nas Sim, coisas. lógico. Eu tenho a meta de aposentar, já te falei já. Que fique claro. Tá chegando, essa hora tá chegando, tá, gente? Ele tá Que chegando. fique claro. Ele tá jogando pro universo e vai colher. Mas o que eu quero dizer com isso? Cara, eu acredito que não seja o escritório que mais cresce em Ubar, mas ele cresce. Eu não estou preocupado em ser o que mais cresce, estou preocupado que ele cresça. Sim. Tá? E eu estou preocupado em ter do meu lado pessoas daqui. Cara, eu já tive indicações de clientes, de contadores, que falou, Paulo, eu não faço isso, você faz? Faço. Sim. E eu já passei cliente para os outros também. Cara, é isso, porque é cooperativismo. Cooperativismo. Infelizmente, alguma parte, como é natural em um monte de profissão, não tem essa visão. Sim. Né? Eu vejo igual o grupo lá, com vários contadores. Cara, é um agregando realmente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Obviamente que por trás nos bastidores ali, pode ter alguma coisinha. Não, tem. Isso aí é natural, cara. Uma coisa que eu aprendi. Assim, é muito legal, velho. Sim. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, cara, eles vão falar bem mal de você de qualquer maneira. De qualquer maneira. Então, assim, não adianta você querer, eu vou ficar chorar porque o cara falou isso, falou aquilo. Vamos falar de qualquer forma. Quando eu me sinto, vamos falar assim, ofendido, além do profissional, aí sabe o que eu faço? Ligo pro cara. Vamos resolver isso aqui. Não, cara, você falou isso, tem certeza do que tá acontecendo? E até hoje foram 2 vezes que isso precisou acontecer só. Até hoje... Mas é legal essa postura. Não, sim. E sabe o que aconteceu? Vamos falar assim da última que eu lembro. Eu tenho um tempinho também, tá? É porque hoje também eu tenho uma vibe de, assim, eu nunca, se você virar um contador hoje, eu nunca vou entrar na empresa de alguém para oferecer contabilidade. Hoje eu só sofro a procura, graças a Deus. Então eu só pego contabilidade quem me procura. Eu não vou atrás de alguém. E isso aconteceu. O cara veio e procurou a gente, etc e tal. Beleza, eu fechei negócio com ele. Eu vivo disso, né? Aí o contador, também o cara também não foi assim. Os caras falam mentira pro contador, falam, ele falou que ia fazer isso, não existe. Aí ele falou umas mentiras pro contador. Eu falei, contador, cara, é um cara que eu nunca conversei pessoalmente com ele, mas eu até admiro, sabe? É um cara conceituado. E cara, foi isso, tá? Que aconteceu. Ele te contou outra coisa. Vamos fazer o seguinte, hoje era domingo de manhã. Hoje é domingo. Segunda-feira, vamos reunir nós 3? Eu, seu empresário? Reúne de jeito nenhum. Não vai. Até ontem, não. Mas também, o contador não tá errado. Falaram mentira pra ele, cara. Sim. E eu falei com o cliente. Falei, cara, eu liguei pro contador. Falei isso e isso. Qualquer coisa que você falou fora disso, eu entrego. Eu falei com o contador. Eu devolvo a contabilidade. Não quero problema não, cara. Eu quero trabalhar e eu vou... Fazer o seu. Só isso. Tá? E eu não vou ficar brigando por isso. Mas assim, seria muito bom ter esse cooperativismo e eu sou totalmente aberto a isso. De boa mesmo, né? Não, eu vejo, você tem entregado muito conteúdo também para agregar valor para essa galera. Faço mentoria para contadores. Eu tenho contabilidades que me pagam para fazer mentoria para os contadores. Se eu faço mentoria para alguém e eu abro, sim, o meu planejamento. Te olham como uma referência mesmo, cara. Sim, mas eu falo assim, eu abro assim, eu uso isso. Os caras que eu contrato, eu passo, contrata esse, e eu falo, esse eu te indiquei, faz um bom preço para ele. Cara, se eu olhar como concorrência, eu não ia fazer isso. Natural. Mas não é porque eu sou santinho também, não. É bom senso, só isso. Entendeu? E tem a vibe, tem a galera que tá junto também. Top demais.
Show. Eu queria abordar um pouco do digital, que é bem o que a gente passa por aqui. A Fernanda na área. Ô, Fernanda, essa embalagem bonita esse do Bob's aí. Diferenciado, hein? Ué, mudou essa embalagem? Desse jeito Não, aí não. foi. Ah, Não. mas as damas na frente, né? Bob, 70 anos de empresa. Aí, galera, mais um merchan aí. Bob, 70 anos. Aniversário do Bob, provavelmente esse ano. E você ainda não pediu o seu? Tem que pedir. É bom, né? Não. Eu gosto demais. Paulo, Hum, vamos entrar aqui no assunto do digital. E vamos falar do digital primeiro. Existem ferramentas que você utiliza? A gente está falando de uma atualização aí da permuta que a gente acabou de citar, é uma novidade. Eu gosto disso, sabe? De testar das as novidades. novidades. É top. Tem alguma coisa, vamos até nessa pegada aí, tem alguma coisa que você já está vendo a sair do forno na parte de contabilidade ou até no empreendedorismo mesmo? Tirando essa parte da permuta, assim, Cara, é uma coisa que eu você vê acredito. que é uma tendência. Eu vou até jogar uma aqui, Sim, foi inclusive aquela palestra que a gente deu, que o Wilderson falou sim. sobre criptomoedas e blockchain. Show. Faz sentido isso? Faz, faz. É, na nossa região, não é na evolução, né, na velocidade que pode acontecer em outros lugares. Mas, cara, hoje em dia, na parte contábil, a princípio, é, ela é pensante. Então você tem que pensar. Estratégia, entendeu? Então, assim, a gente tem que dar muito valor ao conhecimento, não à informação, é coisa diferente. E eu falo isso na faculdade. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Você pode fazer uma prova, top, vai lá no chat GPT, pergunta o trem e acerta tudo. Tá tudo certo. Tá? Você vai ganhar 10 em tudo. Mas, o que você vai fazer com aquilo na hora que você sair da faculdade? Você vai saber usar? Então, entendeu? A construção de conhecimento é diferente. Então, primeiro isso. E segundo, realmente, para mim faz muito sentido a questão do cooperativismo. E aí hoje em dia tem vários vieses. O próprio BNI, que hoje eu estou como presidente, durante um tempo, é um trem que eu apostei. E muitos contadores falaram, cara, isso aí né, não tem sentido e tal. Cara, hoje faz todo sentido para mim. Faz todo sentido para mim. E ainda bem que eu entrei. É um lugar que eu não devo sair, a princípio, tão cedo. Ali funciona, né, o marketing de referência. Cara, não é a sigla BNI, é a metodologia. Né? A liga, né? Sim. Que é a vibe que vocês têm. Então, assim, essa questão de juntar forças para um propósito, né? E aí, lógico, cada um tem a sua metodologia. Seria muito bom para mim se no BNI tivesse mais 5 contadores com a minha cabeça. Não com a minha cabeça, mas assim, andando juntos. Sim. Mas aí na metodologia só pode um. Beleza, mas se tivesse 5, olha que doideira. Lógico que vai contra o que o BNI, né, de lá. Mas sim, uma outra situação. Então, o cooperativismo é bacana. É uma coisa que quem ficar sozinho não vai lugar nenhum, não. Vai não. A gente está entrando um pouco nessa ideia da liga de colocar até 4 cadeiras. Quatro pessoas da mesma especialidade. Da mesma especialidade. Top. Porque é algo que a gente testou e validou aqui dentro do coworking. Principalmente a internet, ela te trouxe muitas possibilidades. Uhum. Ela abriu o leque. Temos aí clientes no Acre, né? Como você falou, a gente, enquanto partilhar, temos clientes no Brasil todo também. Sim. Com escritório virtual, registrando marca. E acho que o leque abriu muito. As informações, o conhecimento se expandiu e a gente tem a oportunidade de ter alguém próximo de uma mesma área. Para dividir as dores e os insights. Isso aí. Então, a galera vê muito como concorrência, né? Sim. E partilhar, galera, é justamente o contrário disso. Então, você já pega a visão o contrário. A gente tá aqui para agregar valor, para servir, né? Cara, e costuma sair várias parcerias. Sociedades até. Sociedades que nascem daí, seja para o mesmo propósito, mesmo segmento, para outros segmentos. É muito comum. Você tem que encontrar a pessoa certa. Porque, na verdade, cooperativismo não é você caminhar junto de qualquer maneira. É você encontrar a pessoa que ela vai fazer sentido para sua caminhada. Aí você não larga. Entendeu? Não se largam
É como se fosse um namoro, um casamento, um trem desse aí, Sim. entendeu? Tem hora que tem que separar, pô. Mas né, o sentido encontrou a pessoa certa. É que nem contratação, né? Só fala muito, hoje tá difícil contratar, etc e tal. Cara, você tem que achar a pessoa. Achou o perfil, a técnica é outra coisa. Vai, uma hora ou outra, vai ligar a técnica. Tá? Mas se você tiver um cara top, né? Um cara que sabe tudo, mas o cara não sabe partilhar, o cara não sabe, já era, esse cara não vai muito tempo ali. Não vai. Então é melhor contratar um perfil, depois assina a técnica. Então é melhor você encontrar um parceiro e depois você ver os projetos. É isso. Legal. Dentro dessas frentes, igual você citou o BNI, vi você falando sobre o grupo de permuta. Hoje, eu sei que isso é um grande diferencial do Paulo Marcos, que eu vejo que muita gente não faz. Isso traz uma visibilidade muito grande. Hoje são quantas frentes assim que o Paulo tem? Você faz parte da CIL também? Fiz. Quando eu comecei a dar aula, eu pedi pra sair. Pediu pra Porque aí sair? foi uma escolha. Quando eu brinco, agora falando sério, quando eu brinco do aposentar, sabe o que é aposentar? Você poder escolher o que você quer fazer. Ou o que faz sentido pra você naquele momento. Aposentar é isso. Quando você para de fazer alguma coisa, você não depende dela mais. Não que a CIL seja ruim, não é isso. Mas em algum momento eu tinha uma escolha. Continuar na CIL ou começar a voltar a dar aula. E uma escolha foi voltar a dar aula. Aposentei da CIL. Entendeu? Então, assim, lógico, um dia eu posso voltar para a CIL, né? Cooperando. Portas sempre abertas, né? Perfeito, lógico. Assim como eu deixei de, em algum momento, a minha escolha foi aposentar da Univiçosa para tomar conta do escritório. Então, são escolhas. O bacana, um dia desse alguém me perguntou, você é realizado? Eu sou. Profissionalmente, graças a Deus sou. Por quê? Hoje eu posso escolher a minha atividade. Se eu não quiser dar aula, eu não vou dar aula, ponto. Entendeu? Mas eu gosto de dar Tem aula. aquela ideia mais muito de necessidade, né? Assim, não é nem isso, para não parecer soberbo, não é questão de necessidade. É questão de fazer sentido. Então, assim, Eu pra falo mim, mais financeiro, tem coisa que você tem que fazer no momento ali, não, porque sim, a situação. sim, lógico. Ninguém vai rasgar dinheiro, não é isso. Mas a questão do aposentar é isso, você poder fazer o que mais. Lógico, eu for na faculdade, eu tenho que receber. Se vocês não me pagaram, nós vamos brigar. Né? Não é assim também, não. Deixar os meninos ensinar. Não é assim, não. Tem que pagar. Mas eu preferi naquele momento ir na faculdade do que ficar na CIL. Em algum momento eu preferi ficar no escritório do que ir na Univiçosa. Então aposentar isso. Faz sentido isso. Então assim, as frentes elas vão mudando. O que você tem que fazer é fazer o seu melhor ali. Quer ver a questão do BNI? Quando me convidaram para estar como presidente, a gestão era de abril a setembro. Então setembro São 6 termina, meses, né? são 6 meses. Cara, a minha preocupação nós vamos pegar o imposto de renda. Vai começar no imposto de renda, abril, maio, entendeu? Então assim, Que é o momento que você fica atolado lá, né? eu fiquei preocupado com isso. Mas aí é uma questão compartilhada, sabe? Uma coisa que funciona bem separadinho, é tranquilo. Realmente foi tranquilo essa parte. Mas assim, foi uma escolha. Eu poderia falar que naquele momento não. Mas eu gostei da ideia. Traz visibilidade. Você se apresenta ali. E agrega o conhecimento também. Demais, Gestão, né? demais, né? São desafios. Tem horas que você tem que decidir algumas coisas. A questão da gestão é essa. Você tem que decidir as coisas. Primeiro, quanto mais rápido possível, para que, se for um problema, não crescer. Entendeu? Decidir as coisas. Se você definiu que tem uma coisa a decidir, decide, pô. Pega todas as variáveis, pega as informações e decide. Não deixa crescer, não. Né? Agora, suas decisões, elas vão beneficiar alguns, vão, né? Normal também, né? Não tem como agradar todo mundo. Não tem, mas você tem que ficar só com bom senso. Bom senso. Tem que ter um bom senso. Né? Você não vai escanear ninguém. Sim, Né? Então, bom senso. Nada mais que isso. Seria então, quanto mais rápido possível, tem mais outro insight? Cara, primeiro, quanto mais rápido possível. E seja justo. Tem hora, por exemplo, tem hora que lá no escritório ou em outro lugar, eu queria fazer outra coisa, mas eu não posso. Não é a decisão do Paulo. Não é o melhor para o Paulo, é melhor para o escritório. Então, às vezes, a minha opinião não é o melhor caminho para o escritório. Ou para o BNI, ou para a faculdade. Entendeu? Não é. Mas, beleza. Eu vou me adaptar. Então, essa questão assim, de
eu esqueci o nome que se dá isso, eu esqueci o nome agora, mas a qualidade de se adaptar a situações, né? Agora me fugiu. Tipo camaleão, assim. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Então, assim, Se cara, adapta fácil sim, né? É, essa questão de adaptação é legal, né? sim, um dia desse, lá no escritório, a gente tava naquele negócio de fazer festa de final de aniversário, sabe? Todo final de mês, sexta-feira agora tem. Aniversário, a gente comemora. Aí os meninos estavam brincando com sabe aquele testezinho que faz no celular? Se é isso, se é aquilo. Sabe aquele testezinho que fala da personalidade? É brincadeira, né? Aí eles fizeram um teste lá comigo lá. Aí meio que caiu lá que eu era. Eu esqueci o nome que se dá, mas é o cara que não leva desaforo pra casa, mais ou menos isso. Entendeu? Entendi. Esqueci o nome agora, cara. Aí, ou que fica bravo, um trem assim. Aí muita gente fala, mas Paulo Marcos, ele é de boa, não sei o quê. Mas aí tem a explicação. Por quê? Eu não deixo pra resolver as coisas muito pra depois. Eu faço na hora. Eu pego, penso e faço. Entendeu? Então, assim, não é uma questão de levar desaforo pra casa, é de não deixar prolongar, né? Aí, na hora, foi engraçado que eu falei assim, não, mas eu não sou isso não, ué. Acabou de provar que é. Pegaram você no pulo. Porque brigou falando, entendeu? Eu esqueci o nome que dá isso, depois eu vou lembrar. Mas é isso, cara. Tem que decidir? Tem. Seja o mais justo possível. E esse processo de decisão é muito a bagagem, né? A vivência também Sim. que você foi adquirindo durante, para essa tomada ser rápida. Sim. Isso é jornada, né? É jornada. Ou tem algumas coisas. Claro. Mas... Empatia, né, cara? Empatia é importante. Legal. Sim, e uma coisa que me ajuda, ou me ajudou e me ajuda, também aí cada um tem a sua vibe de religião, esse trem. Eu sou católico, né? Praticante, não existe não praticante, mas tudo bem, praticante. E dentro da religião tem um movimento, aqueles movimentos que sempre tem, que é o cursilho, que eu gosto muito, né? E hoje eu estou há 4 anos como coordenador diocesano do cursilho. Cursilho é aqueles encontros que vai casal, vai casar. Não, no caso aí é separado. É o jovem misto, tem masculino e tem feminino, mas é separado. Não é casal não. Mas é como aqueles lá. Então eu tô há 4 anos como coordenador da diocese, que são 62 cidades ou paróquias, né? E participo também de uma coordenação regional, que aí junta, aí a nível de diocese, a de Leopoldina, a de Juiz de Fora, São João del Rei, Campanha, Pouso Alegre e alguma que eu tô esquecendo. Mariana. Como que você faz para dar conta disso tudo, Paulo? Cara, aí, entendeu? Mas eu gosto disso. É isso que eu te falo, assim. Isso eu gosto. Entendeu? Mas, assim, com isso a gente vai aprendendo. Vai aprendendo. Porque, repito. Tem que ter uma organização legal. Tem. Mas, assim, é lógico, assim, uma coisa que eu tenho que falar, que é muito justo, hoje, lógico que ela já adaptou muito, mas a minha esposa no início já sofreu. Né? Porque, assim, quando eu casei, eu estava estudando ainda. Casei novo, estava estudando, então, assim, trabalhava e estudava. Simples assim, né? E eu fazia faculdade, chegava em casa, fazia exercício até 2 horas da manhã. Eu era aquele aluno que, assim, eu chegava, eu ficava na aula. Eu não era muito de matar a aula, não. Eu aprendia na aula. Então, assim, mas estudar fora não era comigo, não. Então você já pegava, você já absorvia aquele na conhecimento aula, era na ali. aula. Agora, até porque eu não tinha tempo, né? Mas assim, eu não deixava, vamos estudar. Você não perdi aquele tempo. Nossa, eu era ruim demais. Mas o networking comia solto também. Mas tudo bem, aí tem lados, né? Lados. Então, assim, não, eu fui presidente de turma. Não. Eu fui presidente de turma. Pensa um trem chato. Mas deu certo. E dá umas tretas, né? E dá treta. Não é demais da conta, velho. Nossa senhora. Mas tem hora que, né? Eu lembro que quando a gente, né, fomos fazer o baile, o negócio deu tão certo e com bons desafios no meio disso. O baile era sábado, na sexta a gente tava pensando assim, cara, o que nós vamos contratar agora? Tava sobrando dinheiro, velho. O que nós vamos fazer agora? Sabe o que nós fizemos? Na época. Gestão do Paulo aí, ó. Também. Mas sabe o que aconteceu na época? Tava muito moda que trem da luz no céu. Tinha Taj Mahal, você não vai lembrar. Não, mas eu lembro aquela. Cara, sabe o que nós fizemos? Na sexta-feira nós contratamos um trem daquele.
Só pra. É essa luz mesmo que parece no céu. E tinha acabado de inaugurar na saída de Rio Branco ali, aquele negócio de festa ali. Ah, tá. Esqueci. Não sabia não, né? Não, pra Rio Branco. Que tem festa de formatura o tempo todo agora. Partenon. Paternon. Tinha acabado de inaugurar. Não contratamos uma luz pra ficar subindo. Porque já tinha dinheiro, já tinha pago tudo, já tava. E voltou dinheiro pra galera ainda. Que legal, velho. Então, assim, mas é um desafio. Você já tinha essa essência pra gestão? Você acha o. Eu acredito que sim. Não, porque isso aí é um exemplo. Mas não foi o Paulo, né, pô? Foi tava o ali, Paulo. tava ali junto, né? Sim, tava junto. Então, assim, influenciando. mas eu acredito que sim. Uma história legal, né? Sim, que tem muito a ver com o que você se tornou também, tá ligado? Então, assim, mas foi engraçado dessa vez, cara. Porque o que não fazer com dinheiro? E a gente voltou eu lembro direitinho, eu não lembro centavos, mas R$101 pra cada um. Caraca. Nós devolvemos Legal. dinheirinho, 101 pra cada um. Legal. Foi bom. E Paulo, deixa eu te perguntar sobre planos futuros. Aposentar. Tô zoando. É muito bom. Quem chegou agora e não pegou, volta um pouquinho aí que o Paulo explicou melhor sobre essa questão de aposentar, bem bacana por sinal. Aposentadoria e liberdade na tomada de decisão, segundo o Paulo. Olha, uma coisa importante também, eu falei isso em alguma reunião um dia desse. Não preocupa, o pessoal fala assim, o cara sabe, o cara que deu certo é aquele que criou uma... Não. Cara, tem muita gente boa que não é obrigada a ter empresa, não. Não é obrigada a ser empreendedor, não. Faz carreira e são profissionais exemplares e vai ganhar dinheiro e vai percorrer a sua dentro de uma empresa como um bom profissional e vai se realizar ali. Porque também o povo vende ideia que não, o cara que é bem sucedido é o cara que tem empresa. Não é isso não. A essência de cada um é diferente, pô. É difícil. É muito pessoal, né? É muito pessoal e é difícil, cara. É um risco. Não é simplesmente. Passa por coisas que tem gente que não quer passar. Imagina você ter que preocupar com o salário em dia de 20 pessoas. 20 pessoas que têm famílias. Então cada um tem 2 pessoas, no mínimo. Então nós estamos falando de quase 100 pessoas. E não sei, cara, não é assim. Não é brincadeira. Tem bônus e tem ônus. Né? Lógico que isso. Você tem que ser responsável. Você tem que tomar cuidado com isso. Mas uma coisa que eu quero deixar claro é o seguinte: a pessoa não é obrigada a ser empreendedor, a ter empresa, nada disso não. O cara pode se realizar e ser mais realizado, talvez até melhor financeiramente, do que o cara que tem empresa e tá aí avulso na vida. Com certeza. Então o cara empreendedor ele pode empreender como funcionário, como colaborador. E eu costumo falar que o empreendedorismo é um comportamento. Sim. E, geralmente, que a gente chama, né, alguns chamam de intraempreendedor, que está empreendendo dentro de empresa, é o mesmo comportamento que um empresário tem. Sim. Ele está ali doando, ele está dando um pouco a mais para ele crescer, porque, obviamente, ele está se destacando dos demais. Sim. E eu acho que esse é o caminho. Vai muito da escolha, é pessoal, é algo bem pessoal. No caso, o partilhar em si, a gente acredita que o empreendedorismo te leva para quem quer, obviamente. É um caminho. É um caminho. Te leva a um lugar desconhecido. Sim. Eu falo assim, de frequência, de crescimento, de coisas novas, de conhecer coisas novas. E eu acho que é uma tendência. Vem ocorrendo essa transição. Muitos empregos estão se tornando, eram CLT, estão se tornando CNPJ. Sim. Vem acontecendo um processo. O próprio MEI fala isso, né? Os números do microempreendedor falam isso. Pô, não existia microempreendedor há 10. Não, há 10 tinha. Metade das empresas do 2006 Brasil são micro, né? Que é microempreendedor. Começou? Acho que foi 2006. 2006 eu acho que é a lei, 2009, alguma coisa. 6 ou 9, um dos dois aí. Então assim, olha só, cara, quantos microempreendedores tem hoje? Acho que é mais de 20 milhões e 50% disso é MEI. Exatamente. Agora o detalhe de empresas, né? De empresas. Mas agora o detalhe não sei se 50% já? 50%? Era 40 e quando eu olhei a última vez tem menos de um ano. A última vez que eu olhei... aí vamos falar de gestão então, né? Aí a última vez que eu olhei, 54% dos MEIs não estavam pagando suas taxas.
O cara que é Interessante essa microempreendedor, informação. o cara é microempreendedor, não paga a taxa que é mínima, velho. É o INSS Vai quebrar. dele, não é imposto, Vai é quebrar. taxa. E o cara ainda usa, que nem eu falei com você, a conta da pessoa física, fecha o negócio porque vai dar problema. Entendeu? Aí o cara não sabe ser empreendedor. Não, e aí tem o detalhe esse detalhe dos 27,5 pega demais na conta. Uhum. Pega demais na conta. E Que parece. realmente quebra o sujeito. Não, porque eu fiz que ele pode pegar 5 anos da sua história. Nos últimos 5 anos ele pode. Ah, tem essa regra? Sim. Imagina ele pegar um movimento dos últimos 5 anos da sua conta de pessoa física. Tem que voltar tudo de novo, não volta? Uhum. Como multa? Uhum. Imposto, multa e juros. Nossa, ainda tem os juros. Uhum. Olha uma coisa interessante agora. Da galera que tem a vibe aí consultiva, né? O que o fisco vem fazendo? O fisco não é bobo, cara. O fisco nasceu ontem, né? Então tudo que você pensou pra tentar burlar o fisco, alguém já pensou. E o fisco sabe. Ele só não consegue pegar todo mundo, pô. Então o fisco, ele não tem uma lista. Assim, vamos pegar todo mundo hoje. Não é assim que funciona. Mas no dia que você der uma bobeira e ele te pegar, ele pode pegar os últimos 5 anos. Olha só uma coisa interessante. Ele viu lá, o Lucas está aqui tentando me enganar. Ele tem um MEI, mas está recebendo a pessoa física. Sabe o que o fisco faz hoje? Ele viu os seus 5 anos, mas ele não notifica 5 anos. Ele notifica o primeiro ano. Primeiro do ano de trás para frente. Notifica o primeiro ano. Então você vai pagar, vai fazer talvez uma denúncia espontânea, um acordo com ele. Daqui a pouco ele te notifica o segundo ano. Por quê? E depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto. Por quê? Quando ele te multa no primeiro, uma multa. Você fez algum trem errado e te multou. Beleza? Normalmente ali você vai pagar imposto, multa e juros financeiros. No segundo você é recorrente. Na legislação existe possibilidade dele te cobrar uma multa porque você é recorrente. Vou chutar aí um número, 12%. Então, em cima do que ele te pegou, mais 12%, é como se fosse uma multa de trânsito. Você acelerou a mais, você pagou uma multa. Aqui você tentou enganar de novo, você pagou uma multa. Na terceira vez, esse percentual aumenta. Vai Aí quebra a empresa, aí você perde CNPJ, perde CPF. E o foi nome embora. aí já era. Então assim, é isso, cara. A regra do jogo é essa. Não adianta você chorar, espernear, não adianta. É essa a regra do jogo. E hoje não tem mais que negociar. Eu não sabia. Você é obrigado a saber. Contrato o contador que sabe, contrato o advogado que sabe. Então você é obrigado a saber. Não Tinha existe. muito dessa justificativa, né? Mas não existe E o tanto mais. de informação que tem. Mas assim, né, o Brasil, aí nós estamos falando de reforma tributária. Na minha visão, não é reforma. Reforma não é isso que está se fazendo. E também não vai melhorar, em alguns casos vai piorar, né? Então, assim, é outra história. Mas, cara, mas é uma coisa importante. Eu vou citar para o seu exemplo. Vai vir a reforma tributária. Vai mudar a forma de pagar impostos, né? Todo mundo, eu tenho 20 anos de contabilidade. Já era. Ou você aprende de novo, ou você tá fora. Simples assim. Entendeu? Então, assim. E pelo que tá rolando, não tô bem por fora. Vai mudar muita coisa? Não muita coisa. No meu ver, ainda não muita coisa. Mas também não tá consolidado. Então ainda vai mudar alguma coisa que tá no projeto. Mas a questão é, ou você se adapta, ou 20 anos você vai contar a historinha do que aconteceu em 20 anos, entendeu? Porque não vai acontecer isso mais. Então isso é importante. Muito importante. Gabriel, fala Pedrão. Tem perguntas aí pra turma, pro Paulo? Nós já falamos demais, falamos não? Tem ninguém xingando a gente, não? Pô, fala um elogio aí pro Paulo. João Paulo é foda. João Paulo. Ele teve aqui comigo. É o João Paulo? Deve ser. Deve ser mesmo. Pior que eu nem paguei pra falar isso, hein? Mas o João Paulo é um cara que tá nessa vibe que eu te falei, tá? Cara massa, Não, o cara é diferenciado. Então, esses caras você tem que estar do lado, pô. Cara, cabeça aberta. E não é idade, não, tá? Tem nada a ver com idade, é questão de cabeça mesmo. Sim. Top. Valeu, João. Você falou em um momento ali, eu vou te fazer uma pergunta então. Uhum. E vou dizer, o sistema Tá. pega
alguém cometendo uma infração. Sim. O blockchain Deixa escancarado. só escancara mais, né? Sim. Porque tá aberto para todo mundo ver lá as Cara, porque, transações. assim, na verdade, a ideia dele é assim, ser em tempo real. Tudo em tempo real, Sim. né? E em tempo real, coisa certa e coisa errada. Eu costumo dizer que a contabilidade já faz prova a favor, mas faz contra também. Porque, na verdade, a contabilidade já registra seus atos, né? Quando você passa um semáforo, né? Semáforo. Você passa um sinal, um semáforo, você é fotografado. Juiz de Fora já levei uma multa. Já levei uma pelo dessa. amor de Já Deus. levei uma dessa. Aí, enfim. Aprendizado. Aí o que acontece? Fotografou você, cometendo o trem errado lá. É isso, contabilidade. Ou vai sair uma foto bonita, e você vai levar para o banco, e o banco vai te validar, você vai levar para o governo vai falar parabéns, você já paga um imposto, entendeu? Ou você vai levar para o banco vai falar, isso aí não. Isso aí não posso. Se você me traz isso aqui, eu não te presto dinheiro de jeito nenhum. Eu não te dou crédito, entendeu? O fisco vai falar, cara, você tá muito louco, eu me dá o meu imposto aqui. Então, assim, a favor e contra. Então, na verdade, a questão de tudo, cara, o SPED em si, né, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, só deixa isso em tempo real mais exposto. Então é uma tendência que bem provável de Sim. acontecer. Porque é justamente isso que a... Bem provável, talvez não por essa via, não com esse nome, mas, cara, isso já acontece. Já acontece. Já acontece. O E-Social é um pouco disso. Sim. Vamos dizer. Sim. O E-Social não trouxe lei nova nenhuma. Ele Só que todo mundo sabia o que tinha que fazer e não fazia. Agora, quando não faz, você está propício a uma multa. Simples assim. E algumas coisas que se fazia antes não consegue fazer mais. Então, é isso. Não vai. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Então, assim, pô, você é meu cliente, né? Exemplo, né? Você seja meu cliente. Aí, eu vou falar com você, Lucas, é assim, assim, assim. Ah, Paulo, mas eu vou fazer assado. Cara, o risco é esse, esse e esse. Então, você está ciente, é porque o contador também, ele tem uma corresponsabilidade. Então, você tem que saber que a decisão de fazer errado é sua. Em alguns casos, eu vou entregar sua contabilidade para alguém. Eu não vou falar, cara, tá fazendo isso aí, não tô contigo, não. Vai procurar outro contador. E para finalizar, já rolou esse tipo de coisa? Já? Respingar? Não, de respingar não, mas de demitir cliente já. Não, lá, assim, ano passado não. Eu falo assim, quando abre um processo, todo mundo que tá envolvido, igual o evento, né? Uhum. Tem um BO, todo mundo seguro, todo mundo tá envolvido. Cara, aí todo mundo responde, né? Eu atendi uma galera de Santos Dumont que deu um tumulto numa república, pai. Pensa um tumulto que deu. Nossa, mas foi doideira, tá? Mas enfim, depende da situação, cara. Né? Você tem os limites de ser um contador consultor, assessor e tal, mas tem também, você não pode, tem contador que maqueia as coisas errado, e tem gestor que faz as coisas erradas e fala com o contador, que é o contador, e não é. Então, assim, aí depende caso a caso. O que é importante é a idoneidade do contador, ela tem que ser preservada. Sim. É isso aí, cada profissional sabe muito bem, porque se você fizer um trem errado e eu perder o meu CRC por causa de você, eu não atendo mais ninguém, pô. E eu não vou te indicar a fazer coisa errada. Existe duas palavras que a gente trabalha bem na faculdade: elisão fiscal e evasão fiscal. Evasão fiscal é fazer coisa errada. Elisão é fazer a coisa certa usando as leis. Então aí a gente trabalha. Elisão. Quando eu falei com você da dentista do Rio Grande do Sul, ela não tá fazendo nada errado. Uma elisão. É uma elisão. Ela tá fazendo nada errado, nada. Só que tem lei para pagar menos impostos, que ela não conhecia, só isso. É tipo aquela ideia do escritório virtual que a gente fechou com o cliente seu também, entra num insight contábil. Validado pela prefeitura e tudo certo. Não tem, sim, é uma nova forma de fazer negócio. Tá? Não tem nada errado nisso. Estar sempre atualizado. Perfeito. É uma diferença. E até às vezes o próprio cliente não conhece, né? Sim. Então, assim, aí é a importância do contador. Fala, cara, tem isso aqui, tal. Top. É isso aí. Né? Paulo, muito boa a troca de ideia. Mais uma, né, das trocas de ideias que a gente já falando teve. Bem, não falamos? Falando bem. Não, falando bem é tempo mesmo. Não, deu bom. Bom também. Muito obrigado, viu, pela presença. Top. E nós vamos fazer mais uns projetos junto aí. Vamos. Eu já tô pensando aqui.
O negócio da PMR eu não brinquei, não. Depois a gente conversa também. Boa. E outra, toda vez que eu vier aqui ter cerveja, bobs e. Vou vir aqui toda hora aí. Galera, quem ainda não pediu, ó, tá cedinho, iFood rolando, Bob's rolando. Pede aí, ó. Hoje a gente vai de milkshake. Top. Então, um milkshakezinho bom pra nós aí. É. Bom. E se você tivesse falado, eu ia falar disso antes, eu ia falar menos aqui, pra comer rápido. E agradecer ao iFood, fortalecendo a firma aí, ao Bob's. Quem sabe futuramente o PMR tá junto aí. Paulo tá muito antenado em tudo, tá sempre ligado no que rola. E é isso, né, Paulo? É uma Show. sugestão para todos aí, empreendedores. Sim, cara. Também. E sim, não é só PMR, não. Outros escritórios aí de contabilidade, vamos dividir aqui, ué. Sim. Vamos estar junto aqui. Uma coisa que eu queria falar, eu esqueci, rapaz. Há pouco tempo, né? Porque para contabilidade, sobretudo para o cara que tenta ser consultor, o que vale é criar autoridade, né? Como eu disse, falar e atender. E nós no YouTube lá, cara, nós batemos 10K. Batemos 10K. Brabo. E tá voando. Essa referência sua aí é nacional. Filho. É interessante, cara. Um dia desse no Instagram, porque o Instagram. Eu sigo alguns contadores. No Instagram, um dia desse eu postei. Um dia desse não, já tem um tempo. Na época do Imposto de Renda, postei alguma coisa lá. Aí o cara, eu não lembro de onde que ele é, acho que de Curitiba, mandou perguntando lá. Eu falei, porra, o cara de Curitiba. Porque às vezes a gente faz tão no automático. E aí eu fui, troquei ideia com ele, respondi um trem lá que perguntou. E top. Plantou. Quando você vai ver, a colheita tá vindo lá de. Pra fechar, é a última. Antes da pandemia, eu atendi algumas meninas que estavam querendo fazer aí um espaço esse espaço que as mulheres vai e fica uma semana, faz a unha, faz sobrancelha, faz. Sabe, espaço aí de tudo. Estranho. Entra não lá. Spa, não? Será? É um espaço onde vai ter tudo. Massagem, unha, sobrancelha. Sai 0K. O que acontece? Antes da pandemia, velho. Antes da pandemia. Então fui lá, conversei, dei a dica, tal. Acabou. A pandemia veio, sumiu, né? Não teve mais contato, tal. Semana passada, sexta-feira, 4 horas da tarde, nós conversamos. Aí aquela sociedade se desfez lá atrás. Mas uma delas, agora que passou a pandemia, fortaleceu, vai, uma vibe parecida. Bateu lá no escritório. Ah, não, você orientou tal. Eu tô falando de pandemia. Coisa de 4, 5 anos atrás. 3, né, no mínimo, 3 a 4. Então, olha só. Você falou de plantou. 3 anos atrás, fui lá, atendi e tal. Agora fechamos o contrato. É bom, top. Top demais. Show de bola. Mais um código aí, ó. Pra galera que tá sempre plantando, né? Óbvio que tem a hora que você tem que chegar pra colher isso aí, né? Não, aí também você não vai ficar fazendo. Como é que fala lá? Perdendo plantio. Não, mas não é trem de caridade, né? Quem fala lá. Esse negócio de caridade. Você precisa, o negócio gira, pô. Você precisa, mas você tem que plantar. Aí você vai criando aí suas listas de transmissão com leads. Eu tenho lá no escritório, tenho as leads de transmissão, sobretudo o WhatsApp, dos clientes que são MEI, dos clientes que são recorrentes. Separo. De quem é só lead, que em algum momento fez. Eu não vou mandar qualquer conteúdo pra qualquer um. De e-mail, eu mando pra e-mail, pô. Simples falar, eu mando pra simples. Alguma coisa que o escritório sempre oferece, eu mando pra quem é cliente recorrente. Não vou também mandar pra qualquer um, né? E no caso tem o dos leads, que em algum momento teve algum contato, mas não fechou. Ficou trabalhando neles. Essa era uma. Agora passou da lista de leads pro cliente. Show de bola. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Bola. Só força. Tamo junto. Galera, semana que vem tem mais, já tem convidado fechado. Bobzeira na área, agora é o nosso momento. Milkshakezinho, iFood, muito obrigado. Peçam seu lanche. Paulo, muito obrigado. Obrigado a todos pela presença, por estar aí compartilhando esse momento, por estar partilhando esse momento. E fica aí, terça-feira tem. Valeu.